Tá? Então, começando com essa frase aqui. Se um dia nos tornarmos incapazes de nos sensibilizar com o sofrimento do outro, nenhum debate mais fará sentido, pois a empatia é o pilar que sustenta o diálogo genuíno e este é a essência da verdadeira democracia. Quando a gente está falando em ilegalidade, vocês perceberam que todo mundo concorda. Né? Todos aqueles casos citados ali pelo Cláudio, que vamos discutir aquilo ali, realmente tem que ter o rigor da lei. Né? Nós precisamos realmente combater aquele infrator contumaz que mancha a imagem do nosso país, mas nós precisamos também ter um olhar para a população que mora na Amazônia Legal. Né? Foi citado aqui bastante dispositivos constitucionais, a dignidade da pessoa humana, né? Princípios que não foram revogados, né? Eles estão aí disponíveis. O artigo 187 ele fala também na necessidade de compatibilização da regularização fundiária com a política agrícola. Então, em tese, nós teríamos que tomar qualquer que sejam as medidas que vão impactar em política agrícola, isso teria, para ser legítimo constitucionalmente, que ser debatido com o setor produtivo. Isso está lá no artigo 187 da Constituição. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: vamos respeitar a lei? Se nós não concordarmos com a lei, vamos propor um projeto, vamos chamar uma quantidade de parlamentares que coadunam com a nossa ideia, vamos aprovar, ou então nós vamos criar uma completa bagunça institucional. E aí eu tenho certeza que o meio ambiente vai ser o último a ser beneficiado com isso. Avançando aqui, ainda por essa ótica, como que a gente enxerga o impacto do decreto 11.688 para as comunidades rurais? Porque nós estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas. Como que esse decreto ele impactou a vida das pessoas? Né? Quem trabalha diretamente com produtores ou com regularização fundiária sabe que, a partir desse decreto, paralisou a regularização fundiária. Tá? Eu não preciso mostrar aqui, explicar o que já foi explicado. Paralisou, está paralisado. Né? Também não vou dizer que isso foi o objetivo. Pode ter sido realmente um equívoco, ou a gente tem um emaranhado de legislações que, às vezes, você mexe aqui e você implica ali. A questão é grave e é urgente. Tem pessoas ali que estão desesperadas. Eu não sei realmente como responder mais um produtor que diz o seguinte: cara, eu cuido da minha floresta. Tá? O meu está perfeito aqui, eu queria que alguém viesse aqui, queria mandar documento para apresentar, que eu falei, não faz sentido. Não, mas pode mostrar meus documentos lá. Não, mas não faz sentido eu te expor dessa forma. Mas aceitam se expor. Tá? A questão da restrição, né? A restrição de destinação está sendo um problema para o entendimento dos servidores do INCRA. Esse está sendo o entendimento. Então, está claro, essa restrição para aquelas finalidades, que não se discute também, tá? A destinação para a demarcação de terras indígenas, para territórios quilombolas, para comunidades tradicionais, não se discute. O Estado pode fazer isso. Né? O que a gente pede é só o seguinte: não feche os olhos para os demais, para quem está produzindo lá, para quem está criando a sua família lá. Vocês viram, a maioria depende da terra para a subsistência. A maioria não são barões, não são grandes empresários. E ainda que fossem, tivessem feito isso legalmente, nós não iríamos criticá-los só porque eles tiveram êxito nos seus empreendimentos. Mas a maioria depende disso para sobrevivência. Né? Se isso não for uma prioridade para nós, de fato, nós começamos um debate errado. Né? Eu posso até entender o seguinte: o Conselho Monetário Nacional ele tem algumas prerrogativas, foi até citada ali pelo Cláudio, a Lei 4829, mas ela disciplina e estabelece normas operativas. Quando eu tenho um conflito com uma lei maior ou com a Constituição, prevalece a lei, prevalece a Constituição. Operativas é quando eu preciso definir um processo operacional, ou até, em alguns casos, eu posso preencher lacunas, até que não ficou muito bem explicado na legislação. Você tem aquele espaço para regulamentar através de norma infralegal. Quando é um conflito direto, aí, me desculpa, quem não concorda com a legislação, e eu não concordo com um monte de coisa na nossa legislação, tem coisas que eu não concordo na Constituição, e toda vez que eu converso com um parlamentar, eu coloco esse ponto. O dia que eu conseguir convencer a maioria dos parlamentares para seguir a minha ideia, ok, né, consegui fazer uma mudança. Enquanto isso, vale o que está definido pelas instituições. Saiu ali uma definição de florestas tipo A, tipo B e tipo C. Isso saiu
pelo sistema florestal brasileiro, foi indicado aqui até que por instrução normativa, né? Mas existia uma lei anterior. Isso não está em lei, né? E ali, nas florestas tipo B, nós temos localizadas em áreas arrecadadas pelo poder público, mas que ainda não foram destinadas. Aquilo é um mundo de possibilidades. Aquelas florestas tipo B ali, já foi citado, é um mundo de possibilidades. Essas pessoas estão travadas com seu processo de regularização fundiária e elas estão impossibilitadas de pegar crédito e muitos compradores não vão comprar delas, né? Então, nós vamos matar o cidadão mais vulnerável. É para essa pessoa que nós precisamos ter um olhar muito humanitário. Nós vamos matá-los com a nossa vontade de fazer um texto bonito e adequado, que eu concordo que nós precisamos fazer uma imagem internacional bacana, mas, antes de qualquer coisa, nós temos que discutir dentro de casa e entender que está todo mundo no mesmo time. Está todo mundo no mesmo time. Ninguém vai representando uma instituição nacional, como eu estou aqui, representando a ProSoja Brasil, e vai defender um infrator. Então, se a gente quiser convergir forças, é para realmente melhorar a nossa imagem e pegar aqueles que cometem a ilegalidade, né? A nossa imagem lá fora muda como? Sendo mais restritivo? Não, todo mundo reconhece que a nossa legislação é restritiva. Todo mundo reconhece. O que a União Europeia diz é que o nosso controle é ruim e que nós enviamos mensagens de que nós não temos controle sobre a gestão ambiental. É isso. Não é mexer no Código Florestal para ele se tornar mais restritivo, no decreto de crimes ambientais, não vai melhorar a nossa imagem. Nós temos uma legislação que foi publicada em 2012, 2024, nós não temos 3% do cara analisado. Se isso não é a nossa prioridade, eu não sei mais o que é prioridade para nós, né? Nós temos lá, a nossa lista de embargo, ela é transparente. Nós colocamos ela na internet, nós damos visibilidade, inclusive, em alguns casos até injustos. Tem o cara lá que ele não cometeu, tudo bem, mas nós decidimos, isso foi uma decisão nossa enquanto país. Nós vamos ser transparentes. A União Europeia, nenhum país tem lista de embargo disponível. Nenhuma. São todas publicadas de forma consolidada, porque isso é uma estratégia. Você pode falar com qualquer especialista no assunto. É a manutenção da imagem, da percepção internacional de que eles têm um bom controle. Nós estamos esmagando os nossos cidadãos e estamos achando que eles vão nos parabenizar. Alguém já viu algum prêmio de o país mais embargador do planeta? Nunca vamos receber esse reconhecimento. Nunca vamos receber. Então, nós vamos receber um reconhecimento quando nós trouxermos para a legalidade, quando nós regularizarmos, quando nós começarmos a passar a informação de que, olha, agora os órgãos de controle têm orçamento, né? Nós começarmos a todos os players, todo mundo que tem poder, tem voz e tem um microfone, dizer, sim, nós fazemos melhor do que todo mundo, temos nossas deficiências, mas não é uma terra arrasada, né? Nós não podemos, nós mesmos falarmos mal de nós mesmos, porque o estrago que a gente é capaz de fazer é muito maior do que qualquer situação concreta. E aí são as consequências. Eu coloquei ali até para vocês verem como existe um entendimento do que foi publicado pelo decreto. Cada servidor vai entender. Se não tiver expresso, cada um vai entender da sua forma. Estão cancelando certidões de reconhecimento de ocupação. Para que serve esse documento? O documento comprova a ocupação da área pública em processo de regularização fundiária pelo requerente junto às instituições oficiais de crédito para financiamento. Estão cancelando, tá? Eu pus ali, é um print real. O cara tirou um dia, quando vai lá de volta, está cancelado. Vou avançar rápido aqui, deputado. E por que a resolução do CMN é injusta com o cidadão do campo? É injusta com o cidadão. Por que ela é injusta? Isso que eu queria que vocês olhassem. O camarada que tem lá, ele tomou uma decisão deliberada de desmatar, certo? Ele não vai desmatar 5 hectares. Ele não vai desmatar uma faixa contínua em volta da divisa dele. Aquilo tem um porquê de existir. O uso e ocupação do solo ele é muito complexo, ele é dinâmico. Às vezes tem um incêndio florestal acontecendo e existe uma determinação de que seja feito um acero. O produtor fica assim, espera aí, se esse fogo passar, eu vou responder. Se eu fizer um acero maior, ele entende. Dependendo da altura da vegetação, ele entende que tem que ser feito um acero maior. Ele tem que tomar uma decisão e o órgão não vai estar lá com ele naquele momento. Ele toma a decisão e faz o acero. E aí ele fica embargado. Quem me diz que
aquelas áreas no Rio Grande do Sul que tiveram que ter sido feitos aceros, que foram alagadas, que foi destruída vegetação, se o estado do Rio Grande do Sul estiver operando igual o Mato Grosso, por exemplo, que faz embargos por satélite, serão todas embargadas. Serão embargadas. Eu estou dizendo que não é para ser embargado? Não, eu estou dizendo que é um fato, vão ser embargadas. E por que isso, eu entendo que isso é uma injustiça com o produtor? Porque ele diz o seguinte, a resolução, não será concedido crédito rural em área que exista embargo competente. E aí ele foi lá, já está, né, nas condições básicas do Manual de Crédito Rural, na seção de impedimentos sociais, ambientais e climáticos, e foi também para a área que trata de recursos livres. Então, você está tirando o sujeito do sistema financeiro. Nós não estamos falando aqui que ele não vai ter crédito oficial subvencionado. Não é isso. Ele tem um embargo lá de qualquer dimensão, por qualquer causa. Eu citei aqui algumas hipóteses. Não, ele não pode ir no sistema financeiro. Gente, vocês sabem quem está querendo financiar na Amazônia? Vocês têm noção de quem está querendo? Né? As facções criminosas. Vocês têm noção de que, se houvesse um chamamento para esse parlamento, o deputado pode até responder, e a gente dissesse assim, vamos fazer um projeto de lei para criar realmente uma prateleira de terras e fazer um processo de regularização fundiária que ele pare de pé, em que a gente aproveite a experiência daqueles que tiveram em processo passado, a gente saiba o que não deu certo, o que deu certo. Tem como a gente criar um programa em que produtores que deram certo, ou seja, os outliers ou os positive deviants, eles possam apoiar alguns assentados, ensinar, né? A gente pode trazer o Senar. É assim que vai dar certo. Nós não vamos conseguir fazer isso de uma forma literária ou técnica, exclusivamente técnica. Isso não vai funcionar. Lamento, mas não vai. E aí, se for falar em casos reais e concretos, uma propriedade lá com um ponto lá em cima, um ponto, totalmente fora, tudo consolidado, ela não tem problema nenhum ali, porque ela está dentro do Código Florestal e não teria porquê. Mas tem um ponto lá, ninguém sabe o porquê desse ponto. De novo, faz um requerimento de informação, demora 4 anos. Por quê? Não, você precisa ter... saiu a instrução normativa. Você precisa ter o CAR analisado, o PRA aprovado. Né? 2,5%, gente, em 12 anos. Quanto tempo nós vamos demorar? Tá? E nessa parte de baixo foi outra situação citada. O vermelho ali é onde tem algum tipo de embargo. A área de baixo, perfeito. Esse produtor é um cara extremamente tecnificado. Olha o tamanho que dá, 0,13%. 0,13% está o de lá, sem acessar o sistema financeiro, e está o de baixo também. Tá? E o que diz o nosso arcabouço legal? O Código Florestal, como foi dito, artigo 51. Concordo? Não concordo? Muda. Bota projeto de lei e altera. Está dizendo aqui que ele deverá é uma medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilização à recuperação da área degradada. É esse o objetivo. No direito ambiental se permite 3 responsabilizações: a administrativa, civil e criminal. Se a criminal está frouxa, projeto de lei, põe para quebrar. Agora, a administrativa não pode servir para isso, porque ela é feita, muitas vezes, de uma forma muito célere. O objetivo, lembrando da situação do Rio Grande do Sul que eu citei, você vai embargar, ok. Ali não vai se discutir, foi culpa sua, não foi? Não, aquele pedaço ali, né, cerca, faz alguma coisa, joga semente, perfeito, vai ter que ser regenerado. Né? Aí a apuração civil e criminal vai ser posterior, tem que ter mais tempo para isso. E se está frouxa a legislação nas punições penais, aí nós temos que alterar alguma coisa aqui nesse Congresso. O embargo se restringe aos locais onde efetivamente ocorreu desmatamento. Eu coloquei quem está assinando esses atos, e eu gostaria que vocês não entendessem com nenhum tipo de agulhada de esquerda ou direita, de governo, de oposição, até porque eu represento produtores rurais. Tem produtor rural que vota numa ala e tem produtor rural que vota em outra. Tem produtor rural que está no governo hoje, está no Ministério da Agricultura. Lá nós temos o ministro, o assessor especial, o secretário de Política Agrícola, são produtores rurais. Então, eu estou colocando aqui para vocês verem do que nós estamos falando suprapartidário. É suprapartidário. Tá? Existe uma discussão sobre o Código Florestal. Ele foi escrutinado pelo STF. Deu lá que ele é legal. Qualquer alteração parte de agora.
O decreto de crimes ambientais, que foi 6514, que é de 2008, publicado pelo presidente Lula, também teve uma discussão muito grande em cima disso. Qual que é o objetivo do embargo? O embargo não pode avançar sobre a propriedade inteira. Por quê? Porque o camarada que ele não tem viabilidade econômica, ele não vai investir em recuperação. Eu conheço na prática quem tem as melhores APPs, reservas legais, controle de recurso hídrico, é quem está numa situação econômica muito boa. É fantástica a propriedade. Você vai lá, toma banho de cachoeira, é um lugar brilhante para você fazer turismo. E, por fim, o entendimento, instrução normativa do IBAMA, que não poderia ser diferente, foi publicado agora e diz a mesma coisa. O objetivo do embargo e o que ele deve fazer. O objetivo do embargo e o que ele deve fazer. Né? Aí, algumas pessoas dizem, não, é só desembargar. Essa instrução normativa diz o seguinte, no rol lá de um monte de parâmetros para poder ter o desembargo, está CAR analisado, que eu citei para vocês. CAR analisado, PRA aprovado. Gente, nós vamos fingir que esse negócio está funcionando? Nós vamos fingir que esse negócio não está funcionando. E nós só vamos melhorar a nossa imagem quando nós publicarmos lá vários relatórios dizendo tantos milhões de hectares de áreas regularizadas, tantos CARs que deixaram de ser embargados. Né? O Estado faz o trabalho agora antes de acontecer o dano ambiental. É isso que precisa. Nós estávamos numa situação, até então, que a discussão ambiental era uma pedra. E a atitude do governo, que não vou defender, não vou fazer juízo de valor, fazer uma análise fria. A pauta ambiental era uma pedra. A conduta do governo era uma vidraça. Agora, nós temos a possibilidade de fazer uma mudança. A pedra virou vidraça e a vidraça virou pedra. E se a vidraça não refletir uma imagem bonita, não vai deixar um legado que realmente vale a pena no futuro a gente falar. Tá? Então, é isso que eu convido vocês, a olhar para pessoas e a gente realmente tentar fazer a diferença para o mundo. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Tiago, também pela participação. Gostaria de convidar o senhor Richard Tociano, consultor e ex-diretor nacional da estrutura fundiária do INCRA. E logo após mais uma palestrante, aí eu vou passar a palavra aos nossos deputados. Tá?